Olá pessoal, professora Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas. Então, eu vou explicar a questão do SEBRASP para vocês em relação às estruturas. Muitas vezes as pessoas não passam em concurso público, não é por problemas de escrita, mas por total falta de informação. Então, eu vou explicar quais são as estruturas discursivas do SEBRASP mais praticadas em 2022, para que você tenha aí dicas muito importantes para desenvolver a sua redação, tá bom? Eu vou começar desse material da Polícia Científica de Alagoas, tá certo? Mas que vai ajudar bastante. Se alguém falar, o SEBRASP sofreu um rebaixamento de organização social, Júnia. Pessoal, eu já fiz um vídeo explicando que isso não muda muito, não muda praticamente nada a vida de quem vai fazer concurso, cuja banca seja o SEBRASP. Muda para o SEBRASP em relação a dinheiro, tá? Aí é outra história, ou seja, tem outro vídeo no meu canal, né, no canal Júnia Andrade, você pode procurar falando sobre essa questão, tá? Explicando isso direitinho para vocês. Bom, vamos lá. Discursiva do SEBRASP em 2022. Eu fiz aqui uma espécie de mapa mental, né, para você entender quais são as estruturas que a banca tem praticado. Por quê? Porque essa daqui é a estrutura mais comum. Quando a banca dá um tema central, aqui a banca coloca um tema, e ela divide esse tema por vários quesitos. Primeiro quesitos são 2, 3. Quando você tem, por exemplo, redações de 30 linhas, tá bom? Isso que eu tô explicando, né, tem como base o concurso da Polícia Científica de Alagoas, mas se você for fazer prova de SEBRASP para qualquer área mesmo, eu vou fazer para área fiscal, não interessa. A estrutura de que eu vou falar aqui é basicamente a mesma, tá? Então, você tem aqui quesitos 1, 2, 3, esse aqui é o tradicional. O que as pessoas fazem? Escrevem sobre esses quesitos. Até aí sem nenhum problema, tá? Mas a gente também viu acontecer com uma frequência um pouco maior em 2022 a presença de tema central aqui nesse tipo de redação e apenas 2 quesitos, mesmo em redações de 30 linhas. Eu vou explicar qual é o procedimento daqui a pouco, tá? Isso aqui começou a aparecer com mais frequência, tá bom? Também apareceu, assim, com uma razoável frequência, de uns 2, 3 anos pra cá, lógico que dá um desconto pra pandemia, não é? Mas eu vou pegar, assim, desde o final de 2008 pra ficar melhor, que aí a gente pega um bom volume de concursos. Mas isso aconteceu também em 2021, redação com tema único, tá? Tema único. E que aí sim o aluno teria que compor introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? E ainda nós temos também, apareceu também em 2022, que já vinha aparecendo desde 2018, aquela redação em que a banca tem tudo bem, quesitos 1, 2 ou 1, 2, 3, mas existe no caput, ou seja, lá no encabeçamento do exercício, um pedido de opinião, ou seja, um pedido de posicionamento. Muita gente não entende isso aqui, responde apenas estes itens e acaba se atrapalhando bastante, tá? Então, para vocês entenderem, esses 4, olha, são 4 estruturas. Então, não fiquem presos a modelo de redação que vocês veem na internet, porque vocês podem se dar muito mal no concurso, tá? Já não vai bem na prova objetiva, né? Não vai bem na prova discursiva, ou seja, na redação, porque ficou preso a modelos, tá? Sem considerar a variabilidade estrutural que a banca tem usado. Por exemplo, ó, esse aqui caiu para a Defensoria Pública do Distrito Federal 2022, né? Isso aqui é o clássico, em que a banca pede redação, coloca aqui o tema central, itens 1, 2, 3. Você formula um texto único sobre estes itens aqui. Não precisa fazer introdução, não precisa fazer conclusão, tá? Este modelo aqui não precisa mesmo, é só responder em texto único, vai numerando 1, 2, 3 não, responde em texto único. Apresentar a redação para estes itens aqui, tá? Tudo bem? Esse é o clássico, é o que eles mais praticam, que você mais vai ver modelo. Porém, no concurso da Assembleia do Ceará, e já tinha acontecido antes, tá, gente? Pelo menos uns 4, 5 concursos aí, desde 2018. Aqui nós já temos um modelo em que a banca traz itens 1 e 2 para você redigir, tá vendo? Ó, ela quer aqui redação sobre este assunto, tá? Aqui são os objetivos de desenvolvimento sustentável, tinha um texto modelo aqui atrás. E neste caso, o que o aluno pode fazer? Ele tem 2 opções. Ou ele simplesmente responde estes itens aqui 1 e 2, simplesmente parte para a resposta, ou ele compõe uma introdução, né, aqui responde no desenvolvimento os itens 1 e 2 e faz uma conclusão, tá? Lembrando que isso aqui passa a ser opcional, isso aqui também passa a ser opcional. Júnior, se eu fizer um e não fizer o outro, não é tão ruim assim, depende do último item.
Se o último item foi proposta de solução, aí tem a ver, aí coincide com o papel da conclusão, então não afeta tanto não, tá? Fica sem problema algum, tá bom? Mas se este item, igual aqui fala sobre a relevância, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, esse item que não era conclusivo. Então, quem fizesse a introdução deveria, por coerência, porque consta no edital, né, coerência, ou seja, a combinação de partes, você tem que fazer uma conclusão também, tá? É claro que num vídeo de dicas é difícil explicar isso tudo, mas é só para você entender que essas coisas existem. Se você quiser, me siga aqui no canal, não é? Se inscreva, que eu tô sempre trazendo alguma coisa aí de interessante para ajudar a aclarar mesmo, tá? E nós tivemos também neste mesmo concurso, porém para os analistas, o tema único. Quando a banca te der um tema único, qual a tua obrigação? Aqui sim você tem que fazer a introdução, você tem que desenvolver o assunto e tem que concluir. Nunca desenvolvimento com um parágrafo só, tá, pessoal? Nunca. Porque tem que ser proporcionalmente maior que a introdução e a conclusão, tá bom? Então aqui é uma redação comum, né? Eu não preciso de título? Não, nenhuma delas, tá? Nenhuma delas, sinceramente falando, nenhuma delas, tá bom? Mas, vamos lá. Na prova da PC, né? PCPB, uma das provas da PCPB, né? O que acontece? A gente até acertou esse tema aqui, estava no dossiê da aprovação, os meninos comunicaram. Essa daqui é que derruba muita gente. Por quê? Porque o aluno vai redigir aqui o conteúdo de 1, 2, 3, ele se baseia no modelo clássico, mas a banca pediu um posicionamento em relação à pergunta acima. Aí já era. Aqui é obrigatório você apresentar um posicionamento. Em que parte da redação você vai apresentar este posicionamento? Ora, aqui está falando se é possível coibir disseminação de fake news. Geralmente o posicionamento é livre, tá, pessoal? Geralmente. Mas às vezes a banca vincula este posicionamento a um dos itens. Né? Aqui, como pergunta se é possível coibir, né, disseminação de fake news, veja que aqui fala sobre acesso à informação, então não cabe um posicionamento aqui, porque aqui fala sobre acesso à informação, você ter acesso, e aqui coibir fake news não dá. Mas o item 2 fala de fake news na sociedade, impactos na segurança pública. Então aqui você já pode se posicionar. Terminou a análise deste item, pode lançar sua posição se você acha que é possível coibir fake news ou não, tá? E aqui, ou se não, aqui ao final, poderia ser um parágrafo de conclusão, tá certo? Júnior, neste caso eu sou obrigado a criar um parágrafo de introdução? Não, porque aqui já tem um elemento introdutório, que é o acesso à informação, já é um elemento introdutório. É claro, gente, que num curso é muito mais fácil você entender o que é introdução e o que é conclusão, tá bom? Mas vamos lá. E nós tivemos também, este concurso já foi de 2021, foi o da PRF, que foi um chororô danado esse concurso, porque a banca trouxe um gráfico sobre a lei seca, e toda vez que um aluno estuda a lei seca, ele entende que houve uma queda no número de mortes. Por quê? Qualquer aula, qualquer professor de trânsito vai falar sobre isso, professor de redação vai falar sobre isso, mas a banca pediu a interpretação do gráfico. E na interpretação do gráfico, olha só o que você tem. Aqui, não é, a transformação dessa questão, né? Vamos dizer assim, de você dirigir bêbado em crime, né? A criação aqui dos crimes de trânsito. Então você tem uma queda, mas depois os acidentes começam a subir. E mesmo com a criação da lei seca, os acidentes continuam a subir, as mortes, né? Por habitantes aqui continuam subindo. Então, veja só, se o aluno argumentou apenas sobre o decréscimo e que é verdadeira essa informação, a banca não considerou, tá? Ela considerou, você teria que falar das duas partes. Sim, existe um decréscimo registrado? Sim, havia um texto falando sobre isso. E havia outro texto que era esse gráfico falando sobre um aumento. Então a banca pediu análise desse gráfico. Infelizmente, muita gente não acertou. E por que não acertou? E aí vem minha segunda dica. Aprender a ler o enunciado. Que é o seguinte. Se a banca escrever que os textos precedentes, pode ver que eu não trouxe na maioria deles, tem caráter unicamente motivador, esse unicamente diz para você desconsiderar esse texto. Se vier o unicamente, desconsidere o texto. Se não vier, o texto está valendo, tá? O texto motivador está valendo. Por exemplo, aqui na prova da Assembleia Legislativa do Ceará,
Era para você observar os textos anteriores que falavam sobre a Agenda 2030 da ONU, que trazia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então você tinha que considerar aquilo para responder isso aqui. Tá? Se você fez desconsiderando, naturalmente não passou no concurso. Somente se você soubesse de cabeça aquela agenda, tá? Aqui, no papel dos mídias digitais na aproximação com a população da atividade legislativa, da alça, porém, do cargo de analista, a banca colocou unicamente motivador. Então, veja, para o cargo técnico, ela diz para considerar o texto. Para o cargo de analista, ela diz unicamente motivador. Então, você imagina quando a gente tem prova de redação, a pessoa pode se inscrever em 2 cargos e fazer provas em horários diferentes. Ela pode se atrapalhar se ela não estiver bem informada quanto à redação, tá bom? Então, neste caso, o texto anterior não é para ser considerado, tá? Tudo bem? Na própria prova da PCPB aqui, também unicamente motivador. Então, você não pode considerar o que tem antes, tá? Porém, se ela só falar partindo do texto acima ou simplesmente chamar de texto motivador, você tem que sim olhar para cima. Aqui, ó, considerando os fragmentos de texto apresentados tem caráter motivador, tem que olhar para cima, não é unicamente motivador. Então, quando for unicamente, a gente esquece o texto. Quando for motivador ou partindo-se do texto acima, você tem que considerar aquelas informações sim, para responder os seus itens, porque é muito comum vir resposta baseada nos textos que precedem vamos dizer assim, o comando da redação, tá? Houve um concurso da Polícia Federal em que acertei o tema, salvo engano, 2014, né? E a resposta do padrão de resposta, gente, que era sobre a questão do Estado Islâmico, estava toda no texto motivador, toda. Se o aluno olhasse para o texto motivador, ele entregaria a redação todinha para ele, tá bom? Então são essas dicas, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, né, podem se inscrever no canal, dar o joinha para baixo ou para cima, tanto faz, tá bom, pessoal? Quem quiser saber sobre o curso de redação, é só olhar aqui abaixo desse vídeo, tem a descrição sobre os nossos cursos que a gente tem no site, ou o nosso contato para que você possa estudar conosco.